Oi, turma. Essa é a nossa aula teórica 1 do módulo Como Descansar o Indescansável, um espaço que eu deixo reservado para fazer algumas provocações e reflexões conceituais acerca do nosso corpo urbano e ocidentalizado, porque se ficarmos só fazendo uma prática sem refletir sobre ela, a prática ela fica meio esvaziada de sentido, de significado. Então, quando aliamos teoria e prática, ambas se potencializam. Tudo isso que a gente fica fazendo em cima do tapetinho ganha algum significado, algum propósito. Ao mesmo tempo, a teoria também se beneficia quando aliada à prática, porque se ela está separada de uma aplicação concreta na nossa vida, ela vira um simples blá blá blá. Originalmente, no curso presencial pré-pandemia, a teoria e a prática elas estavam no mesmo encontro, tanto que a aula tinha de 2 a 3 horas, e a gente começava lidando com alguns desses materiais conceituais, vinha um debate com todo mundo que estava presente, cada um colocando a sua perspectiva, depois íamos para a parte mais prática e finalizava com uma meditação. Aqui no caso online ficaria muito cansativo se a gente tentasse fazer tudo junto e por isso eu estou separando teoria e prática, mas que a gente tenha em mente que ambas se complementam e se potencializam. E eu estou me dando o compromisso de fazer essa exposição conceitual da maneira menos acadêmica possível para que esses assuntos sejam um pouco mais acessíveis dentro do que eu sou capaz de fazer e também dentro do que o próprio tema permite, que é bastante complexo. Inclusive, eu peço que você tenha alguma resistência a tudo que eu for dizendo, para você ir vendo se isso cabe ou não na sua vida individual ou na sociedade, da maneira como você percebe, porque quando falamos de corpo não dá para fazer nenhuma afirmação universal. Tem essa diversidade infinita de experiências compondo, né, a nossa corporalidade, mas apesar das diferenças também há alguns processos semelhantes. E é esses que eu estou tentando narrar em relação ao corpo urbano e ocidentalizado. Mas antes de entrar propriamente no tema dessa aula, o corpo esgotado, desencantamento e autoexploração, eu quero falar rapidamente por que é que estou chamando esse módulo de Como Descansar o Indescansável. Na minha sensação, me parece haver um cansaço que a gente não sabe mais descansá-lo, ou porque a gente desaprendeu, ou porque, numa perspectiva pessimista, não há como descansá-lo. Existe uma parcela da nossa vitalidade que já foi capturada por essa estrutura macropolítica, econômica, maquínica, desumana, que nos desabilitou, que impossibilitou que a gente descanse esse cansaço, porque ele não é mais somente muscular. Ele não é um cansaço físico que basta você deitar e dormir, ou descansar no final de semana, ou até tirar umas férias, porque quando a gente retorna às atividades regulares, ainda persiste aquele desânimo, aquela falta de motivo, aquela falta de sentido, a gente não consegue prosseguir com vigor com as próprias atividades. Eis então esse cansaço indescansável da nossa época. E a minha atitude enquanto artista, educador e pesquisador do corpo perante e inserido nesse contexto é tentar dar nome a esses processos, porque quando a gente nomeia uma doença, uma dor, uma violência ou um abuso, fica mais fácil da gente conseguir lidar e enfrentar essas questões do nosso tempo. Então, o meu trabalho tem sido essa tentativa de descrever esses processos que causam esse cansaço crônico e criar estratégias artístico-pedagógico-terapêuticas de investigação do próprio corpo para a gente conseguir insurgir contra essa estrutura, para que a gente consiga descansar esse indescansável na sua perspectiva individual micropolítica. Porque apesar de uma parcela desse cansaço a gente não conseguir mais descansar, estar fora do nosso controle, fora do nosso domínio, existem ainda alguns recursos internos que a gente pode acionar e que por questões culturais a gente está abandonando essas práticas. Por exemplo, eu recortei aqui para esse módulo 4 arquétipos dos corpos que estão se constituindo nesse contexto, que é o corpo esgotado, o corpo sedentário, o corpo distraído e o corpo carente. Me parece que eles são paradigmas, arquétipos que em diferentes graus, em diferentes momentos da vida e por diferentes motivos, todos os corpos vão experienciar mais ou menos esse estado
de carência, de esgotamento, de distração ou de sedentarismo. Enfim, então entrando propriamente no tema da aula 1, o corpo esgotado, desencantamento e autoexploração, a gente precisa primeiro distinguir para si o que é o corpo cansado do corpo esgotado. Porque o corpo esgotado é aquele que já consumiu todas as suas energias internas e ele precisa simplesmente dormir ou se alimentar ou se entreter para conseguir restaurar esse equilíbrio interno e no dia seguinte retomar as suas atividades. O corpo esgotado, por outro lado, é aquele corpo que mesmo comendo, mesmo dormindo quando não tem insônia e mesmo se entretendo, não encontra maneiras de restabelecer, de concentrar a sua energia vital para no dia seguinte continuar realizando as suas atividades. E o mais curioso no caso do corpo esgotado é que essa desistência, esse desânimo, não ocorre somente com as atividades chatas, burocráticas, o trabalho para ser feito. Esse esgotamento também se manifesta em relação às próprias coisas que você ama, as próprias coisas que até então te davam alegria. Esse desânimo não é só para as coisas ruins da vida, mas é também um desânimo com as coisas boas. A gente perde o encantamento pela vida. É mais ou menos esse o debate que abre esse pequenino livro intitulado Sociedade do Cansaço, de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, eu não sei como pronuncia exatamente. Foi traduzido no Brasil em 2015 e, se não me engano, o texto é originalmente de 2010. E ele abre o livro fazendo uma discussão sobre a origem das nossas enfermidades no século XX e no século XXI, dizendo que no século passado essas enfermidades, essas patologias, elas eram fundamentalmente bacteriológicas, ou seja, eram esses organismos externos, bactérias, vírus, que acometiam o nosso corpo e daí surgia a doença. No século XXI, ao contrário, não seria mais essas questões bacteriológicas que causariam as nossas enfermidades, mas questões neuronais, psíquicas, que desabilitariam o nosso corpo a partir de dentro. E aqui surge o nosso problema, né, de como sanar esse sofrimento, essa patologia, se a origem dela é interna, entre aspas, inorgânica, não foi nenhum bicho que entrou no meu corpo e, portanto, eu não posso mais matá-lo com antibióticos. Qual seria o remédio para esse sofrimento, para essas patologias de origem neurológica, psíquica? E se tentarmos responder que a solução para esse sofrimento psíquico seria pílulas antidepressivas, a gente vai ver que nos números da OMS, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, apesar de todos esses tratamentos disponíveis, continua crescendo o número de depressão, ansiedade e suicídio no mundo. Então, apesar dos remédios antidepressivos poderem ser um aliado temporário nessa luta, eles não são a solução desse problema, eles não resolvem a causa dessas patologias neuronais. E a partir dessa perspectiva de que existem causas sociais e políticas que produzem esse tipo de estado, esse tipo de sofrimento, que o filósofo vai tentar desvendar a sociedade do cansaço e que eu vou compartilhar aqui rapidamente com vocês também algumas reflexões para a gente tentar identificar a origem do nosso próprio esgotamento fora do nosso corpo, fora do nosso indivíduo. Então, um primeiro sentimento que eu convoco aqui para a gente refletir, que eu acho que produz esse corpo esgotado, é o sentimento de desencantamento perante a vida. Eu sinto esse desencantamento, provavelmente você também sente, e a sociedade como um todo parece também sentir um desencantamento perante o cotidiano, porque não tem mais sentido a gente prosseguir com a vida do jeito que ela está, fazendo o que estamos fazendo, indo para onde estamos indo. E o desencantamento ele é um tema grande na filosofia, que a gente vai estudar com mais profundidade no outro módulo, a história do corpo-máquina, mas comentando brevemente sobre ele, seria esse processo de desinvestimento simbólico, essa sensação de não pertencimento do indivíduo em relação ao próprio trabalho, em relação à terra, em relação ao que come, em relação onde mora, em relação à sua própria cultura, enfim, essa desconexão, esse não pertencimento, essa impossibilidade de se reconhecer dentro dessa estrutura tal como ela está.
E isso não é um efeito colateral indesejado do capitalismo, pelo contrário, para que o capitalismo consiga penetrar os povos tradicionais lá no princípio, no século XV e XVI, com a colonização, ele precisou romper essas relações de sentido que o povo tinha com o cosmos, com o dia, com o alimento, com o corpo, com a dança, etc. Todas essas relações que davam sentido para a gente viver gozando essa existência, essa vida que nos atravessa. Mas para que a gente se sujeitasse a esses processos degradantes e deprimentes de vida, foi preciso aniquilar, matar, cometer um apagamento de todos esses fios, esses elos, porque eles nutriam a gente de vida e continuavam ocasionando a insurreição, as revoltas, as revoluções. Porém, quando você mata o indivíduo internamente e deixa ele desencantado, a gente está muito mais próximo de uma máquina. A gente consegue executar essas atividades de maneira mecânica e isso vai acontecendo de maneira cada vez mais intensa conforme o capitalismo avança ao longo das suas três grandes fases, que são a colonização, a industrialização e a financeirização, que é agora o que a gente vive. E essas três fases, elas estão sobrepostas. Não é que quando surge a financeirização desaparece o seu aspecto colonial do capitalismo. Pelo contrário, eles vão se somando e se fortalecendo, e aqui onde a gente vive existe ainda trabalhos análogos à escravidão, assim como existem pessoas de home office. E para que o capitalismo conseguisse obrigar as pessoas a participarem dessa estrutura que ele impunha, que ele impõe até hoje, são utilizados diferentes mecanismos de sujeição voluntária ou involuntária por parte dos indivíduos. Então, por exemplo, na colonização século XV e XVI, o Estado, o poder, a monarquia, detinha todos os direitos sobre a vida dos seus escravizados. Então, se alguém se insurgisse contra essa estrutura, falasse, não, eu não vou me submeter a esse processo, essa pessoa ela era morta, ela era esquartejada, ela era mostrada em praça pública. E isso durou mais ou menos até o século XVIII e também continua perdurando hoje com as atividades genocidas do Estado democrático. Na industrialização surge um novo mecanismo de controle e sujeição dos indivíduos a essa estrutura, que é por meio da burocracia, por meio das leis e por meio do salário. Então, o governo percebeu que era muito custoso ficar matando todas essas pessoas e seria mais fácil dominar os trabalhadores por meio de algumas leis, algumas burocracias, que se você não quisesse participar dessa estrutura, você não teria casa, você não teria trabalho, você não teria dinheiro, você não teria comida e você não teria direitos para existir dentro dessa sociedade. Hoje, no século XXI, nessa fase de financeirização do capital, quando ele se desprende das mercadorias físicas, da propriedade, das questões agrícolas, dos artefatos, dos carros, das roupas, e se torna uma pura abstração, o capital se torna imagem, se torna número, se torna informação, são novos recursos de sujeição dos indivíduos a essa estrutura. Hoje nós nos sujeitamos a essa estrutura por coerções muito mais sutis e imperceptíveis que já estão entranhadas no nosso próprio corpo e na nossa subjetividade. Portanto, a coerção desse estágio da financeirização do capital é uma manipulação interna a partir de dentro dos nossos desejos. Aquilo que a gente deseja, muitas vezes, está diretamente conectado com a necessidade do capital se expandir. Um exemplo caricato que eu dou de manipulação dos nossos desejos é quando a gente sente vontade de beber Coca-Cola, por exemplo. Será que esse desejo ele é genuinamente corporal? Ele vem da nossa natureza precisando desse líquido ou ele foi construído ao longo de gerações por questões midiáticas e também por questões fisiológicas? Os nossos pais já bebendo, eu bebendo Coca-Cola na mamadeira desde pequenininho. E aí quando vem esse desejo, eu acho que ele é interno, que ele é meu e eu quero realizá-lo. E quando eu realizo esse desejo interno, eu sinto uma grande satisfação, porque parece que eu executei, que eu realizei essa volição interna. Então aí está a grande armadilha do neoliberalismo, do capitalismo no século XXI. A gente se põe a realizar os próprios desejos achando que eles são nossos, quando na verdade eles foram instalados de fora para dentro.
Ou seja, quando achamos que estamos exercendo a nossa liberdade e, portanto, realizando os nossos desejos mais internos, na verdade estamos cumprindo coreografias que já foram previamente desenhadas e introjetadas no nosso ser enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Concluindo esse exemplo da Coca-Cola, ela é a empresa mais poluidora dos oceanos no mundo. A quantidade de plástico que tem descartada nos oceanos, em sua maioria, se deve ao descarte indevido das garrafas PETs de Coca-Cola nos oceanos. Então, grande parte do ecocídio que a gente está cometendo no mundo atualmente se deve a esse meu desejo interno de tomar esse simples refrigerante. E, coincidentemente ou não, a Coca-Cola é uma das 10 empresas mais valiosas do mundo. E eu não estou aqui querendo falar mal ou que você pare de beber Coca-Cola, só estou dando um exemplo caricato de que até nisso os nossos desejos estão manipulados, então imagina internamente. E daqui a gente poderia começar a questionar toda a sociedade no nosso desejo de propriedade privada, nessa luta que a gente faz para conseguir ter um pedaço de terra alugado ou financiado, ou no meu desejo de casar e de ter filhos, ou no meu gênero que eu assumi enquanto homem, enquanto mulher, ou, enfim, todos esses processos corporais que a gente julga muito internos, meus, naturais, eles têm uma procedência artificial, mecânica, produzida historicamente por essa estrutura. Então, o esgotamento ele estaria relacionado a essa transição do capitalismo de uma fase mais proibitiva, mais negativa, controladora, para uma fase um pouco mais, entre aspas, libertária, que seria agora no século XXI, porque nós, enquanto indivíduos, já introjetamos, já absorvemos os mecanismos de controle interno e a nossa obediência ela não está mais relacionado a essa hierarquia exterior, a um patrão, a um general, enfim, essas forças superiores, mas ela obedece às próprias forças internas. E essa é a grande armadilha do neoliberalismo. A gente exercer uma autoexploração sobre o próprio corpo, achando que essa autoexploração vai nos levar à liberdade. E a questão vai ficando cada vez mais tenebrosa conforme a gente vê esse cenário de privatização, de desmonte das políticas públicas, de terceirização, de uberização e de substituição da força de trabalho humano pela força das máquinas, que a gente vai sendo ejetado para fora do sistema, a gente tem que criar novos postos de trabalho, novas categorias, novas maneiras de sobreviver nesse sistema em que não cabemos mais. E quando o indivíduo passa a ser empresário de si mesmo, ele traz o trabalho para dentro da sua casa e começa a trabalhar de madrugada, de cima da sua cama. Para quem é Uber, ele vai rodar o dia inteiro, todo o tempo livre, essa pessoa vai estar trabalhando para tentar superar essa condição de vulnerabilidade produzida por essa estrutura. E é aí que está a melhor estratégia de acumulação capitalista do século XXI. Dominar as pessoas, obrigando elas a trabalhar diretamente de maneira coerciva, era muito custoso. Então, perceberam que se eles fizessem essa manobra subjetiva na nossa sociedade e deixasse tudo precarizado, tudo fluido, o próprio indivíduo vai ter que se organizar e começar a trabalhar, entrando numa cadeia de autoexploração constante, e é daí também uma das origens do nosso corpo esgotado. E muitas vezes esse trabalho excessivo, essa hiperprodutividade, ela é feita, obviamente, por questões de necessidade de sobrevivência, mas também dentro desse cenário dá para a gente tentar analisar o que é que a gente está chamando de sobrevivência e o que é que a gente está elencando como importante para a vida do indivíduo. Ou num cenário mais estranho ainda, as pessoas que ficam viciadas em trabalho, aquilo que chamam de workaholic. A pessoa ela trabalha não mais só por necessidade, mas também por compulsão, porque ela simplesmente não consegue se divertir, descansar, se relacionar fora dessas relações de trabalho, porque ela não tem nem recursos subjetivos para habitar um mundo que não seja trabalhando. Enfim, vou parar por aqui as reflexões, porque o buraco é sem fundo, e eu queria só que a gente
refletisse continuamente ao longo dessa semana a origem do nosso estado de esgotamento individual e social, que tem diferenças nesse processo, mas também tem semelhanças, e que a gente perceba que esse cansaço ele não é somente muscular e que não basta a gente ficar dormindo o dia inteiro ou querendo férias, desejando esses momentos de não trabalho, porque não basta para nos descansar. É necessário reencantar a relação com o próprio corpo. Então, trazendo esses conceitos aqui para a nossa prática, de que maneira esse curso e outras atividades que você faz podem contribuir para a gente enfrentar a sensação de esgotamento na escala individual? A primeira, acho que é a gente conseguir estabelecer, demarcar, ritualizar momentos de autocuidado. Então, a sequência que eu preparei para amanhã e para a noite, ela tem essa tentativa de demarcar o início das nossas atividades para que a gente contemple esse despertar da energia vital, que a gente tenha um tempo para elaborar sensorialmente, subjetivamente, espiritualmente essa relação, porque esse corpo não é uma máquina apenas, ele não é somente um instrumento de trabalho, ele também é fonte de prazer, fonte de arrebatamento, fonte de êxtase, e esses momentos de ritualização a gente consegue relembrar dessa força, dessa potência esquecida. Outra aplicação desses conceitos na nossa prática estaria relacionado a uma ideia de acessar estados propriamente de exaustão física. Então, a prática da noite, principalmente, tem uma questão de levar nossa musculatura até o limite, fazer ela suar, experimentar onde não dá mais além daquilo, tremer, gemer, para que a gente conecte corpo e mente, tire essa centralidade daqui e esse esgotamento psíquico, talvez, nesse processo, possa ser transmutado em exaustão física. Então, isso que está aqui preso, a gente distribui por todo o corpo, e aí esse cansaço físico, sim, bastaria que a gente dormisse para se recuperar. E uma última aplicação prática dessas questões conceituais dentro das nossas aulas tem a ver com uma afirmação desse espaço introspectivo dentro do seu cotidiano. Porque a matéria, ela tem uma capacidade autorregulatória, regenerativa, e por isso ela precisa dessas dinâmicas de extroversão e introversão, nascer e morrer, dia e noite. Então essa dinâmica, ela permeia todas as vidas que estão aqui nessa Terra, porque talvez por estarmos girando, né? Então, nesse giro contínuo, a gente precisa permitir que o nosso corpo e a nossa mente, se estão separados, repousem, habitem esse momento. Só que isso não significa ou ficar no celular ou só dormir, significa afirmar um espaço de contemplação, silêncio, igual aos animais. O cachorro ele já comeu, já se lambeu, já latiu, ele vai lá e fica parado. E não é que ele está dormindo, você chama ele, ele já levanta e vai. Ele está ali meio que só repousando na sua própria matéria. Então a nossa prática funciona como esse lembrete para a gente acolher o vazio existencial, o ócio, sem torná-lo produtivo, para que a gente habite esses momentos e a gente está tão desconectado e desconectada dessa prática que a gente precisa de alguém organizando um curso, conduzindo tudo isso, porque não pertence à nossa cultura ocidentalizada, essas dinâmicas introvertidas, o recolhimento. Então, que isso daqui sirva como esse espaço de afirmação da introspecção no seu cotidiano. Bom, vou encerrar nossas reflexões por aqui. Espero que esses conceitos sirvam para que você lide com o seu próprio sofrimento e das pessoas que estão no seu entorno, para que individualmente a gente vá produzindo essas contranarrativas, essas insurgências, essas desobediências íntimas, avaliando o próprio desejo, avaliando o próprio esgotamento e principalmente reconhecendo e fortalecendo os elos que mantêm o nosso encantamento pela vida. Quais são os motivos que te movem, que fazem você fazer o que você faz? Aquilo que você escolheu ou aquilo que a vida te deu por falta de oportunidade, mas dentro disso, como a gente
pegar essa massa, esse limãozinho e fazer dele uma limonada. Enfim, turma, sugiro que você siga praticando as sequências da manhã e da noite até o nosso próximo encontro teórico, que será sobre o corpo sedentário, automação e terceirização. Agradeço sua escuta e até já.